Hoje é segunda, 21 de setembro de 2015. Nesse episódio especial vamos falar sobre a saga Hannibal. Meu nome é Carlos Shin e está começando o Goobercast. Goobercast no ar. Send the word. Você falou de filme com fotografia boa e tal. O Quarteto Fantástico também tem fotografia boa em determinados momentos. Fotografia boa é a peruca. É só isso que eu vou falar. Fala galera, estamos começando o Goobercast especial número 11. Sim, Carlos Shin aqui, direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Comigo, como sempre, está meu brother de São Paulo, capital, Raul Barbosa. Fala, Raul. E aí, beleza? Participando também de São Paulo, capital, temos Richard Klopp. Fala, Richard. Boa noite, galera. Mais uma vez aqui com vocês, é um prazerzaço. Beleza. Estamos começando, então, esse Goobercast especial número 11. Hoje vamos falar de uma saga de um personagem que é simplesmente sensacional aí, Dr. Hannibal Lecter, hein? Então vamos falar assim de todos os filmes aí que saíram, tem filme, tem série, tem uma porrada de coisa aí. Mas antes, quero convidar você aí que tá ouvindo esse podcast para conhecer a nossa fanpage no Facebook. Vai lá no Facebook, joga lá, Goobercast, lá tem a nossa fanpage, dá uma curtida que você vai ficar por dentro de todos os links de todos os episódios e de tudo que o Goobercast tá produzindo. Se você tá vendo o vídeo pelo YouTube, dá uma clicada aí onde tá aparecendo na tela para se inscrever no nosso canal, que também vai te deixar por dentro de tudo que a gente faz no Goobercast. E não esquece que também tem embaixo aqui na descrição, né? Links de recomendação que a gente deixa ali embaixo. Também de uma galera legal. Então beleza galera, chegamos na parte boa. Vamos então falar sobre o tema desse Goobercast especial número 11, que é a saga Hannibal. Antes de mais nada, né cara, vamos dar uma mencionada aí geral sobre o que esse personagem aí tão importante, pra mim um dos melhores vilões, assim, ever já feitos, né? Qual a importância dele na cultura pop em geral aí, né? Também mencionando, né, cara, que toda essa saga aí, no caso dos 4 filmes, né, e incluindo o remake aí, vão 5 filmes, eles são baseados em livros, né, do autor é o Thomas Harris, né, o cara fez todos os livros aí, então eles são filmes adaptados desses livros aí, os livros também, né, tem bastante fã aí, geral. Aí. A saga do Hannibal, eu acho que é uma das melhores que eu já assisti. Sou muito fã da saga. O Hannibal, na realidade eu tenho uma impressão assim, que ele começou como quase um vilão e depois eles vão melhorando a imagem dele com o passar dos filmes, né? Ele vai acabando se tornando um anti-herói aí, quase se tornando um mal necessário, né? Porque ele acaba fazendo bem em outros aspectos, embora ele não seja uma pessoa exatamente boa. É obrigatório para qualquer pessoa que gosta de cinema assistir todos os filmes sem exceção. Uma coisa que eu quero mencionar aqui é, né, um dos nicknames do Hannibal que eu gosto, né? É o Hannibal the Cannibal. Né? E, cara, tema de canibalismo é um negócio, assim, que, não é muito comum, não, cara. Tirando zumbis, assim, que é zumbi, né, cara? É um bagulho totalmente fictício. Ou então aqueles, terror italiano lá, anos 70, 80, que era na Amazônia, né, dos índios canibais. Tirando essas coisas, Canibal Holocaust e vários outros. Mas esse filme não é italiano, não é? Canibal Holocaust? É, filme italiano. Italiano. Tem o Canibal Holocaust, Canibal Ferox, Canibal Apocalipse, tem 200 filmes assim, cara, eu já vi todos eles. E todos é na Amazônia, que não é na Amazônia, e com índios que era pra ser brasileiros e não tem pessoa brasileira. É ultra trash. Mas enfim, tirando esses filmes assim, vamos dizer, totalmente absurdos, o tema real, canibal mesmo, assim, é um tema muito pouco explorado, se for ver, né, cara? A gente tem, essa saga toca, né, sobre isso, não é exatamente 100% sobre isso, mas o personagem do Hannibal, né, é um canibal. Basicamente a característica, né, dele, né, que marcante e ao mesmo tempo não é o que destaca ele, eu acho. Sim. Né? No geral, é mais da psicologia dele. Assim, o cara é um psiquiatra, né? E o cara, ele é muito inteligente, ele tem muita cultura. Ele é muito crânio, assim. Então ele, manja de tudo e ele tá sempre pensando na frente, né? Exato. Até pra livrar o lado dele, né?
Beleza, galera, vamos falar então do primeiro filme lançado, um filme que, vamos dizer, é meio obscuro, assim, porque ele não fez muito sucesso na época, chama Manhunter. Em português BR, Caçador de Assassinos, filme de 1986 dirigido por Michael Mann. No elenco temos William Peterson, Brian Cox e Tom Noonan. Esse filme fala sobre o ex-agente do FBI, Will Graham, que retorna ao serviço para perseguir um serial killer chamado pela mídia de A Fada do Dente. Ele, pra quem não sabe, né, ele é a mesma história do Dragão Vermelho, né, o Red Dragon, que depois acabou sendo refilmado pra ter o Anthony Hopkins, né, fazendo os 3 livros aí, principais pelo menos. Tem uma curiosidade que é o seguinte, cara, o filme, ele iria ser chamado de Red Dragon, né, ou Dragão Vermelho, que é o mesmo nome do livro, porém, cara, nesse mesmo ano saiu o filme Year of the Dragon, que em português é o Ano do Dragão, que ele foi um fracasso de bilheteria. Ele é com Mickey Rourke, esse filme. Cadê ficado pé da vida? Meu, e a produção decidiu evitar um título, né, com a palavra dragão, assim, porque a galera talvez ia achar que era meio artes marciais, alguma coisa assim. Então eles tiveram essa tática aí de não linkar o nome dragão, né, pra tentar, né, evitar um fracasso. Cara, ele é um filme, assim, ele tem uma produção mediana, né, ele não é um filme com um orçamento muito grande, mas, cara, ele tem algumas diferenças em relação ao livro e também ao remake, né. Por exemplo, assim, ele termina na parte do incêndio da casa lá, entendeu? Ele não tem aquele final todo. Não tem meio que uma continuidade além daquilo ali, né? Isso. O filme encerra ali, entendeu? Ele acaba morrendo, né, naquela parte. O que dá pra destacar do filme, principalmente em diferenças, assim, do Dragão Vermelho, né, cara, é que o personagem do Will Graham, né, cara, ele, que é o investigador ali do FBI, ele é mais perturbado, né, tipo, que nem a gente vai falar no Dragão Vermelho e principalmente na série de TV que teve, ele tem aquele lance, assim, de ele, tipo, ter aqueles insights, né, o cara meio que, ele entra, né, na cabeça, assim, do serial killer, ele começa a ter meio umas visões, ele começa, né, a enxergar as coisas, assim, de maneira diferente. Isso é muito potencializado na série, pra quem assiste as séries. Que é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Só que nesse filme, cara, no Manhunter, ele não tem isso. Vamos dizer assim, uma tentativa mais realista da coisa, só que o Will, nesse caso, ele é completamente perturbado. Ele realmente, assim, ele passa a agir como um serial killer de fato, entendeu? Então ele não é aquela coisa, assim, que ele liga o botão, assim, e tem os insights lá e depois desliga. Não, ele é completamente perturbado. O Brian Cox, que faz o Hannibal Lecter, né, cara, porra, não é o Anthony Hopkins. Ele faz um Hannibal Lecter diferente, cara. Ele é um cara muito chato, assim, sabe? É aquele cara, sabe, filha da puta, pentelho, que fica xingando todo mundo a todo momento, assim. É bem diferente do Anthony Hopkins, né? Ele fala muito rápido, assim, ao contrário do Anthony Hopkins, que é aquela coisa mais calculista, assim. Esse aí não, ele não deixa as pessoas falar e vai já entrando na cabeça. Vamos dizer assim, é uma performance, assim, bem diferente do que a maioria tá acostumado. E o vilão, né, o Francis Dolarhyde, ele... é pouco desenvolvido, assim, de longe do que você vê no Dragão Vermelho, assim. Então você não se importa muito com ele, por um lado. Por outro lado, você, tipo, tem um pouco mais de medo, assim, do que ele pode fazer. No geral, cara, ele é um filme muito bom. Eu aconselho ele também, assim, eu acho que vale a assistida. Se não tivesse, né, o Dragão Vermelho, com certeza ele teria mais importância, assim, por ser o primeiro, né, da saga. Mas depois que teve o remake, assim, pra mim, ele, vamos dizer, ficou um pouco descartável, assim. Mas é um filme que vale muito a pena conferir. Bom, e pra fechar aqui falando do Manhunter, né, esse filme, o primeiro aí da saga, né, eu só vou dar um dado aqui de bilheteria dele. Ele teve um orçamento de 15 milhões e ele faturou nas bilheterias 8 milhões. Ou seja, não adiantou mudar o nome do filme porque foi um fracasso de qualquer jeito. Seguindo aqui, vamos falar então, não na ordem cronológica, mas vamos falar do remake que o Manhunter ganhou. Esse com o título ao pé da letra do livro mesmo, Red Dragon. Em português BR, Dragão Vermelho, filme de 2002 dirigido por Brett Ratner. No elenco temos Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel e Philip Seymour Hoffman. Obviamente, por ser um remake, o plot desse filme é o mesmo. Não ficou sendo o meu filme favorito ainda da série, mas eu acho bem legal. Porque nesse filme eu já achei o personagem, no caso do
o Hannibal do Anthony Hopkins, eu já achei ele com uma performance um pouquinho mais fraca. O texto, assim, às vezes parece que não tá legal, cara. Eu senti, assim, que sabe, mais ou menos assim, as falas, às vezes parece que ele tá meio pastelão, não sei, parece que ele ficou muito mais humorístico, parece, assim, o personagem do Hannibal. Não é que ficou engraçado, porque não é um filme de comédia, mas o texto dele, assim, não ficou tão legal que nem é nos outros filmes, sabe? Ele não tem aquele lado mais sombrio, assim, sei lá. Ele deu a impressão que o personagem ficou um pouquinho mais fraco do que nos outros filmes, assim. Concordo com o Raul. Assim, ele é o primeiro filme em cronologia, mas ele, no caso, foi o quarto filme a ser lançado, né? Ele me dá a impressão de que o texto é um pouco mais light do que foi no Silêncio dos Inocentes. Isso. Foi o que eu estava falando com relação, por exemplo, a não ter cenas tão chocantes quanto tinha Silêncio dos Inocentes. Porque a impressão que eu tenho é assim, Silêncio dos Inocentes, eles colocaram cenas chocantes. No Hannibal, eles colocaram cenas que eles, tipo os Jogos Mortais, que todos os filmes eles tinham que fazer cenas mais chocantes. Então eles colocaram no Hannibal cenas mais chocantes. E no Dragão Vermelho dá a impressão que eles ficaram mais light. O diálogo ficou mais light, as cenas ficaram mais light. O plot do filme é o que eu acho o melhor de todos. Isso. Principalmente aquela sacada dele ter a cicatriz e namorar com a moça que é cega, pra que ela não soubesse. Cara, eu acho perfeito. Não em defesa de nada, né? Mas assim, só dando defendendo já, né? Só um parênteses, assim. Não, cara, assim, ó, porque ele não tem diferença do Manhunter em questão do roteiro. E isso aí faz jus ao livro. Então, quer dizer, o livro começou mais light e depois foi ficando mais pesado. Entendeu? Pode ser. Tudo bem. Vendo como a maioria das pessoas viu Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Dragão Vermelho, que é o primeiro, né, vendo depois, pode ter essa percepção e daqui a pouco sente cair o nível, mas tem que enxergar ele como sendo o primeiro filme. Assim, ó, já pegando a opinião tanto do Raul quanto do Richard aí, mais ou menos, vamos dizer, é a opinião geral, cara. A grande maioria das pessoas não considera esse filme dos melhores. De fato não é a minha, cara. Eu, pelo contrário, que nem o Richard falou de melhor plot, eu acho esse o plot mais rico. Eu, curto pra caramba. Sim. O personagem do Will Graham, que nesse filme é o Edward Norton. Eu curto muito o vilão. Ele é diferente do vilão do Silêncio dos Inocentes, né, que é o Francis Dolarhyde. E eu curto essa ideia também, que nem o Richard falou, do lance da menina que é cega, que é a Reba. Eu achei que ele, diferente do Manhunter, ele foi muito bem explorado com Ralph Fiennes, né? Então você fica, se importando com ele. Você vê que ele quer parar, né, cara, de fazer o que ele faz. Todo o lance dele lá pelas fitas de vídeo lá que ele, né, investigava lá como que era a casa das famílias para poder ir assassinar lá e tal. Então, assim, eu achei, assim, é um vilão que é muito bom, faz você se importar. O Hannibal, pra mim, ele ficou bem legal no estilo do Silêncio dos Inocentes, que é aquele cara pra ajudar, né? Sendo uma ameaça, mas ao mesmo tempo ajudando. Diferente do filme do Hannibal em si, que aí ele é o principal vilão mesmo. Cara, o twist no fim, as atuações... eu sou muito fã desse filme, cara. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele, assim, como é que eu vou dizer? Ele tem uma pegada mais mainstream, vamos dizer. Ele é mais aquele filme investigativo, mais ação, ele tem mais ritmo, né? Diferente que nem é do Silêncio dos Inocentes, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu considero ele tão bom quanto, cara. Ele é diferente a pegada, mas eu acho sensacional, cara. E realmente, não que o Dragão Vermelho seja inferior ao Silêncio dos Inocentes. Eu tenho uma preferência pelo Silêncio dos Inocentes, porque eu acho ele um filme um pouco mais, digamos assim, um filme mais cult. Entendeu? Eu concordo contigo. E o Dragão Vermelho, ele dá uma cara um pouco mais de Hollywood. Exato. Entendeu? Por ser um filme muito melhor enredado por algumas coisas, mas não é nada de ruim, não. E eu queria destacar, porque a gente não falou do Edward Norton, porque eu achei que ele trabalhou bem demais. Vou dar umas curiosidadezinhas aqui, vai. Como você que viu o filme sabe, né, cara, o Dolarhyde lá, ele assassina umas famílias inteiras, né? Então, no filme, ele já assassinou 2, né? Aí, uma das casas, que é da família Leeds, que é onde o Edward Norton visita, acho que umas 2 vezes no filme, né, pra tentar lá ter os insights dele de saber como é que o crime aconteceu. Essa casa, velho, ela já apareceu em outro filme há muito tempo. O filme chama Ferris Bueller Day Off. Em português, Curtindo a Vida Doidado, velho. Sensacional, cara. Conhecido como a casa de Ferris Bueller. Exatamente, velho. Legal. Muito legal, né? E falando do Richard aqui, né, Richard? O que eu fiz? Pra talvez sua tristeza, né, cara? Talvez você ia acabar gostando mais até que do Silêncio dos Inocentes. Porque o Michael Bay foi considerado pra dirigir esse filme. Teria sido perfeito.
Imagina, o Optimus Prime salva no final todo mundo. Ele ia explodir as famílias. Ia ser bem assim mesmo. E só pra fechar aqui do Dragão Vermelho, né, cara, vou falar aqui da bilheteria dele. Ele é um filme que custou 78 milhões, já, né, bem diferente, assim, dos bem primeiros, Hollywood, né? Bem Hollywood, faturou 209 milhões e ainda assim ele é considerado um filme fraco, hein. Mas, enfim... Agora vamos falar do filme que é o queridinho de todos aí, com certeza o de maior destaque dessa saga inteira, The Silence of the Lambs. Em português BR, O Silêncio dos Inocentes. Filme de 1991, dirigido por Jonathan Demme. No elenco temos Jodie Foster e Anthony Hopkins. Esse filme fala sobre uma jovem cadete do FBI que deve confiar em um serial killer encarcerado e manipulador para receber sua ajuda na captura de um outro serial killer que arranca a pele de suas vítimas. Esse aí é o masterpiece, né? Digamos, da saga. Verdade. Então, é um filme assim, que eu acho perfeito, assim, no geral, né? Desde direção, tudo, né? Sem falar na atuação, né? Sim. O Anthony Hopkins aí, ele tá... Eu acho que isso daí, talvez tenha sido o papel... da vida, né? Máximo. Ele ficou mais que consagrado. Ele já era um cara bem conhecido, né? Mas ele vai ser conhecido pelo resto da vida, né? Como Hannibal, né? Não tem como, né? E a história também, cara... Putz, a história... A tensão da história, toda a sacada, o mistério, a investigação... Isso que eu acho mais legal da saga, assim, do Hannibal. Eu tô junto com o Raul. Acho que é um filme que não tem nem o que tirar, nem o que mexer nele. Eu só queria destacar alguns pontos assim que pra mim são muito legais no filme. Primeiro na atuação do Anthony Hopkins, porque muito comum um ator ele sempre utilizar gesticulação, posição de cabeça, essas coisas como parte da interpretação do personagem. E o Hannibal ele é um personagem estático. Normalmente ele tá sempre com a cabeça na mesma posição, ele não faz movimentos com o corpo enquanto tá falando, não gesticula, não faz nada. Isso destaca mais ainda a atuação do Anthony Hopkins, né? Porque dá um ar de loucura que é um negócio inacreditável, né? E segundo que eu acho que o filme, ele... Até nisso que pra mim é o que pega um pouco mais também com relação ao Dragão Vermelho, porque o filme ele te dá uma tensão muito grande, ele te deixa tenso. E eu acho que um dos motivos que dá toda essa tensão é porque você não sabe até que ponto o Hannibal tá brincando com a Clarice, sim, pra ela fazer as coisas que ele quer ou se ele realmente tá ajudando ela. Isso, a manipulação. Porque no Dragão Vermelho ele meio que já joga assim, tipo, que ele tá realmente ajudando. Nesse não, você fica tenso porque você não sabe o que tá acontecendo. Se realmente ele tá ajudando ela ou se ele pura e simplesmente tá brincando com ela enquanto tá acontecendo tudo aquilo. Porque a realidade é que ele não liga a mínima. Ele só tá fazendo isso porque ele vai receber uma porção de favores lá, né? E isso é um negócio sensacional e no final acaba se mostrando que ele realmente estava manipulando tudo pra escapar, né? É, de longe, a melhor atuação da Jodie Foster. Ela mesmo diz que é a melhor atuação dela, sabe? Assim, você compra, né? Você fica, assim, junto com ela, você se importa e tal. E o Hannibal fica aquela coisa, assim, aquele ar, assim, de mistério total, mas você, ao mesmo tempo, gosta e, ao mesmo tempo, você tem medo. E o vilão, né, cara, que é o Buffalo Bill, assim, é um vilão também bem legal, né, cara? Diferente do Dragão Vermelho, né? Ele tem também, né, um problema de infância lá, aquele lance de imagem, né? Que ele não estava contente com ele, blá, blá. Ele é um pouco mais misterioso, assim, não é tão explorado quanto no Dragão Vermelho, mas não deixa de ser tenso também. Depois do Silêncio dos Inocentes, cara, vários filmes beberam nessa fonte aí. Então, alguns dos twists que tem nesse filme você já viu em outros, assim, né? Mas o impacto que esse filme causou na época foi absurdo, né? Então aqui, curiosidades do filme aqui. A Jodie Foster, cara, ela afirmou que durante o primeiro encontro dela, né, do Lecter com a Starling, aquela zombada, cara, que o Anthony Hopkins deu do sotaque do sul dela foi improvisada, saiu na hora. E a reação dela, ela ficou puta, cara. Ela falou que foi real a parada. Ela se sentiu, assim, pessoalmente atacada. E ela depois agradeceu o Anthony Hopkins por gerar essa reação tão honesta, cara. Isso é sensacional, né, velho? Você vê o nível que o cara tava, né? Assim, absorveu a ideia do que era o Hannibal Lecter, né, velho? E, começou a agir por conta, né, cara? Isso é demais. Mas uma curiosidade é o seguinte, ó. O vilão Buffalo Bill,
ele na verdade é uma combinação de 3 reais assassinos em série. Um deles é o Ed Gein, né, que ele costumava arrancar a pele das suas vítimas. O segundo seria o Ted Bundy, que ele usava um gesso falso, né, na mão para usar como isca, né, para convencer mulheres a entrar na sua van, que nem tem a cena, né, no filme. E o terceiro seria o Gary Hendnick, que esse cara costumava manter mulheres que ele sequestrava num buraco no porão, tipo um poço, né, que nem mostra no filme também. E já misturou 3 aí pra fazer a parada, né? O cara fica no nível de loucura ali da doideira do Lecter, né? Só que ele não tem a inteligência do Lecter. Né? Isso. Só que ele não tem a base, tipo assim, o know-how, né? Isso, né? Exato. E, cara, assim, o geral do geral se resume nisso aqui, né, cara? Esse é um dos 3 únicos filmes na história a ganhar os 5 principais Oscars. Melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor filme e melhor roteiro. E, só existem 3 filmes na história, os outros 2 Aconteceu Naquela Noite, filme de 1934, e Um Estranho no Ninho, né, com o Jack Nicholson, que é de 75. E se você não assistiu, né, se a pessoa tá ouvindo isso e não assistir... Corra agora. Não respire mais. Entendeu? Uma última curiosidadezinha aqui, né, cara, para alegrias de fãs de horror. George A. Romero, diretor clássico aí, né, dos filmes de terror, faz uma ponta no filme. Nossa, essa daí eu não peguei. E falando de produção aqui em si, né, bilheteria, esse filme ele custou 19 milhões, faturou 272 milhões, hein? Sensacional, um filme de 91. Seguindo aqui, vamos falar do filme Hannibal. Filme de 2001, dirigido por Ridley Scott. No elenco temos Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman e Ray Liotta. Vivendo no exílio, Hannibal Lecter tenta se reconectar com a agente do FBI Clarice Starling e agora se encontra alvo de uma vingança de uma vítima poderosa. Eu acho muito louco, sim. E não senti, tanto é que, apesar da diferença, da troca ali, né, de atriz, né, da Judy Foster pra Julianne Moore, eu não senti diferença, cara, assim, eu achei que ficaria até desejar, porque o papel da Judy Foster é muito foda, né? Tipo, é muito ferrado, assim, é nota 100, né? Então, pra você colocar fazer uma sequência, colocar outra atriz no lugar ainda, ou você vai ter que colocar alguém equivalente, ou vai ter que ter um roteiro muito... É arriscado, né? E eu achei muito, muito legal, assim, eu gosto pra caramba dessa sequência aí, sem falar na performance do Gary Oldman, né, que ele tá totalmente irreconhecível, né, desfigurado, a parte de maquiagem lá é animal, né, cara. A direção mesmo do Ridley Scott, eu acho legal pra caramba. E tem cenas que você lembra, assim, tipo, esse filme tem, por exemplo, tem cenas assim que depois você lembra, você fala, puta, é daquele filme e tal. Que nem a cena do cérebro lá, né, do cara comendo o próprio cérebro. Chocante, né? Pra uma continuação do Silêncio dos Inocentes, eu acho que ficou bem legal. Tem o seu devido crédito, assim, né? Embora ele não tenha uma nota tão legal, né? As pessoas, assim, tipo, no geral, assim, não consideram ele tão bom, assim. Mas eu acho que é mais por causa da troca da Judy Foster, né, velho? Na verdade, prejudicou, assim, tipo, eu demorei um pouco pra entender que era o mesmo personagem do filme anterior, principalmente nas primeiras vezes que eu vi. Eu não conseguia associar pela mudança de atriz. Em questão de trabalho, de interpretação, achei que não chegou a prejudicar. A minha impressão do filme é que essa transição do Hannibal, do manipulador pro vilão de verdade, eu achei que foi muito ruim. Não que o filme seja ruim, não é isso que eu tô falando, mas o Hannibal, o melhor papel dele é aquele papel de consultor que tá brincando o tempo todo, como no tabuleiro de xadrez. Quando ele se tornou um vilão, quando ele passa a se tornar a peça-chave da caçada, eu achei que a coisa acabou ficando um pouco forçada. Quando eu comentei igual os Jogos Mortais, que o primeiro Jogos Mortais é aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo, dali em diante todos os filmes não são ruins, mas eles se tornaram simplesmente apresentações de mortes cada vez mais fortes. Então, assim, tem cenas marcantes, realmente, como a cena do cérebro, mas é o tipo de cena que eu acho desnecessário. Por quê? Porque não mostra realmente o caráter do Hannibal Lecter. Mostra uma cena pesada, pura e simplesmente. É pra chocar, né? Entendeu? É uma cena pra chocar, mas não choca como as cenas do primeiro filme.
Não choca como, por exemplo, ele mexer não com é psicológico, Clarice né? no primeiro. Não é psicológico, não é aquela coisa que te traz aquela tensão que te faz no primeiro filme. Tanto que desses 3 primeiros que a gente comentou até agora, ele é de longe o filme que eu menos gosto. Nesse aí eu tô mais ou menos com o Richard mesmo, e de boa é o consenso geral, assim, dos 3 filmes com o Anthony Hopkins, o Hannibal é considerado mais fraco, e eu realmente acho mais fraco, concordo exatamente com o Richard nesse ponto de vista de quando o Hannibal vira o centro da atenção, é onde cai um pouco a coisa. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu me lembro de eu não ter gostado desse filme mais por causa que não era Jodie Foster. Eu tenho um problema com isso, assim, quando muda o ator eu falo, puta, velho, que cagada do caralho. Eu também. Aí, porra, eu custei, assim, eu revendo, assim, nos últimos anos, né, até revendo mais recentemente, assim, eu já aceito muito melhor a Julianne Moore, que eu achei que ela fez uma atuação muito bem, assim, até. Não, ela mandou bem. Mas eu me lembro de não gostar mais por ter mudado a atriz do que exatamente pela performance, né. Isso aí é meio complicado, assim, é meio pessoal de cada um. Pra mim, ele tem cenas memoráveis, eu concordo que essa cena do cérebro, apesar de eu achar bem legal, e ainda revendo o filme, que nem eu revi essa semana, ainda segura bem em termos de efeito, mas eu concordo que é gratuito. A melhor cena que eu acho, talvez, do filme, que eu acho sensacional, é a cena final, aquela que ela acaba prendendo algema a mão dele, e aí ele vai ter que pega o cutelo lá, né, e fala... Eu acho que isso vai doer bastante. Aquela cena eu acho sensacional. Aquela é a cena que me marcou no filme. É uma cena que não mostra. Mas enfim, realmente eu acho dos 3 com o Anthony Hopkins, eu acho esse o mais fraco. Por exemplo, essa cena do final que ele corta a própria mão, ela foi ruim? Não foi. Mas o Hannibal, ele teria feito a Clarice soltar ele, prender a mão dela e cortar a mão dela. Aí é que tá, o Richard. Sabe qual é a grande diferença do livro pro filme? Isso aí eu tava esperando pra falar desde quando a gente falou do Silêncio dos Inocentes lá, que tu fez um comparativo de achou que é melhor no Silêncio dos Inocentes do que no Dragão Vermelho. Pô, ele pareceu que tava ajudando o Will e não sei o quê. Cara, é exatamente ao contrário. Ele dá o endereço do Will pro Dollarhide ir lá e matar a família dele e ele junto, entendeu? E a Clarice, ele jamais faria isso. E no livro do Hannibal, ela termina com ele. Eles ficam juntos. Vou dar umas curiosidadezinhas aqui, vai. Foi oferecido, cara, pro papel do Verger, que é o Gary Oldman que faz, foi oferecido por Christopher Reeve. Nossa, super-homem. Super-homem, velho, que cadeira de rodas e tudo mais e tal. Mas aí ele optou por não fazer o papel, né? E como todo mundo já sabe, a gente já falou aqui, né? A Jodie Foster recusou de fazer a sequência. Ela, em entrevista, ela já falou sobre isso. Ela, no Silêncio dos Inocentes, cara, quando ela leu o livro, que é o segundo, né? Ela quis até comprar os direitos, cara, pra ter direitos, assim, pro filme. E aí acabou que o Gene Hackman, cara, o ator Gene Hackman que comprou os direitos antes dela. Caraca. E ela, se pilhou pra caramba, assim, na época ela considera, né, o melhor papel que ela já fez no Silêncio dos Inocentes. Só que quando saiu o terceiro livro, que é o que fecha, que foi o Hannibal, ela não gostou de como a personagem da Clarice, tipo, acabou. Talvez até, chuto eu, né, por esse negócio dela ficar com o Hannibal. E talvez ela não gostou disso e ela recusou de fazer o filme. Porque a imbecil lá, em vez de ir fazer o filme... Exato. Pô, ela já tinha marcado a carreira, sai com chave de ouro. Nem ao invés de dar a escolha aqui, ela que vai se lascar, então. Eu também E não teve nada com nada nenhuma dessas outras atrizes. E que nem eu falei, né, da casa do Curtindo a Vida Doidado, aqui tem outra, hein? Essa aqui é mais bizarra ainda. A mansão do Mason Verger, ela é vista no filme Riquinho. Filme de 94, cara. É a mesma mansão. Você vê que casa, né? Será que o Virgil é o riquinho? É o riquinho velho, né? O Macaulay Culkin, né? O Macaulay Culkin velho. Na real, ele foi o segundo filme com Anthony Hopkins, né? O Dragão Vermelho viria depois. Tava naquela pegada 10 anos depois do Silêncio dos Inocentes. Esse filme ele custou 87 milhões, quer dizer, foi uma produção já bem carinha. Mas ele faturou, meus amigos, 351 milhões. Esse deu bilheteria pra caralho. É por isso que eles acharam o Dragão Vermelho um fracasso, né? Exato. Agora vamos falar da prequel, Hannibal Rising. Em português BR, Hannibal, A Origem do Mal. Filme de 2007, dirigido por Peter Weber. No elenco temos Gaspard Ulliel, Lee Gong e Dominic West. Após a morte de seus pais durante a Segunda Guerra Mundial, o jovem Hannibal Lecter vai morar com sua tia e começa a planejar vingança contra os bárbaros responsáveis pela morte de sua irmã. Essa sequência é totalmente dispensável, cara. Assim, a história é legal, beleza, pode até pegar, dava pra fazer uma adaptação, pegar o passado lá do Hannibal, mas no geral, cara, putz, eu achei muito aquém, né,
do restante. Do nível, né? O ator, assim, não é legal. Ele dá a impressão, eu assisti assim, eu tive a impressão que ele tem cara de filme pra TV, mas com uma produção boa. Pô, aquela sacada que nem pegar a mina como se fosse um mestre, sabe, do Hannibal, assim, puta, como... O Hannibal Begins, né? Ficou tipo um negócio, sei lá, sabe? A Liga dos Assassinos, né? Isso, é a Liga dos Assassinos, porra. Cara, dos Assassinos. Acho que é o único filme da série que eu diria assim que é descartável. O filme ele é muito ruim, principalmente nas motivações, porque ele coloca uma mestra oriental lá pra ele, não é isso? Ela, na realidade, ela praticamente ensina ele a fazer sushi de gente, né? E eu achei que ficou fraquíssimo isso, porque eles misturam muitas referências que não dá liga. Ele caberia muito mais numa família que veio com uma tradição, com uma criação, com uma coisa assim, e ele tem um desvio de personalidade, do que pura e simplesmente aquela origem que eles deram. Até porque ele é uma pessoa de gosto refinado. Quem é do dia a dia sabe que a pessoa não passa a gostar de música clássica de um minuto pro outro. Música clássica tem toda uma cultura por trás disso para você gostar. O cara era um cara de gostos extremamente finos e um cara que cresceu, criado por bandidos, fazendo sushi de outras pessoas, treinado por uma super ninja, samurai, o que quer que seja, não vai criar esse tipo de gosto. Exato. No final eles colocam que o gosto dele pelo canibalismo é porque eles, quando ele era criança, eles deram partes da irmã dele pra ele comer, porque ele e os bandidos comeram a irmã dele. Cara, isso é a coisa mais sem sentido do universo, porque o cara tava matando um monte de gente. Muito forte, né? Isso não afeta o psicológico dele, mas de repente ele descobriu que um dia ele comeu um bife da irmã dele e deixou ele maluco. Existiam só 3 livros, né? Red Dragon, né? Silence of the Lambs e o Hannibal. E aí tava vencendo os direitos e os caras do estúdio lá que tinham os direitos queriam fazer mais um filme. Aí tava na moda das prequels. Aí eles falaram pro escritor, Thomas Harris, falaram o seguinte: a gente quer fazer uma prequel, quer que você escreva o livro. Ele, não vou fazer. Então ele falou, bom, a gente vai fazer sem você. Aí o cara, porra, né? O cara é dele, é história, né? Então ele quis pelo menos fazer o que veio na cabeça, mas ele teve pouquíssimos meses pra fazer isso aí. E cara, a história não é boa, mas ainda assim, cara, no livro ainda é melhor contado. Vamos dizer, tem algumas coisas que não foram pra tela. Vai transformar alguma coisa? Não vai transformar. Realmente o bagulho eu acho descartável. Mas assim, quando a produção inicia desse jeito, ela não tem como milagrosamente ficar boa na tela. Cara, ele é um filme que, de boa, ele não conta a origem do Hannibal, cara, não é o mesmo Hannibal que a gente vê. Que nem o Richard falou, a gente não vê como é que ele, tem aqueles hábitos dele, todo aquele conhecimento dele, a gente não vê nada disso. Por exemplo, só mostra que ele veio de uma família que mais ou menos, família rica, isso, né? Rica, né? Ele morava tipo numa mansão. Isso. Mas no momento da formação cultural dele, ele tinha 8 anos, 8, 9 anos, entendeu? A família dele se perdeu, ele foi criado ele ficou com um bando de bandidos um tempão. O filme inicia quando ele tem 8 anos, né? Tá no fim da Segunda Guerra. Aí, por causa dos bombardeios, eles têm que sair lá da mansão que eles moram, eles vão pra esse tipo chalé, né, da vida. E aí, no meio disso, umas tropas lá acham, aí acontece um ataque no meio, os pais deles morrem, fica só ele e a irmãzinha dele na casa, órfãos. Mas enfim, que nem a gente já falou, né, meu, as motivações realmente são podres. É muito mal retratado tô morrendo de fome, vou precisar comer a criança, entendeu? Tipo assim, a premissa do negócio é boa até por ser extremamente chocante, mas a execução não é legal, entendeu? Exatamente. E aí, o cara é perturbado, o cara perdeu toda a família, perdeu a irmã, viveu 8 anos num orfanato, fugiu lá pra França, aí, a mina vai ensinar bagulho de espada pra ele. É um empurrãozinho, né? Então, aí que entra aquela cena, por exemplo, que ele tá treinando lá, tipo, que ela fala da espada, né, da honra do samurai e tudo mais lá. Aí tipo, dá um corte, aí mostra aquela cena, tipo, meio pôr do sol, assim, os dois treinando, sabe? Parece cena de treinamento. Último samurai. Se você pegar aquela cena ali, perdido, não souber que é um filme do Hannibal, você fala, nada a ver. É um filme de ação e o cara tá treinando com o mestre dele. Isso é pra querer dar um insight de que o cara sabia como cortar as pessoas, sabe? Velho, não fode. Seria muito mais lógico ele ter aprendido com um cirurgião a cortar as pessoas. Exato. Até pelo que a gente vê na cena do cérebro lá do filme do Hannibal. O Hannibal, no Dragão Vermelho, cara, é quando tem aquela cena quando o Will descobre que ele é o cara que eles estavam tentando achar, né? Ali, quer dizer, ele mesmo tava tapando as pistas dele. Velho, não tinha uma
indicação de que ele era, não tinha nenhum vestígio de que ele era, ele usava o nome dele mesmo. Pô, esse moleque lá, ele já se manchou todo o nome dele, cara, lá na época da Segunda Guerra. Como é que o cara ia estar vivendo o tempo inteiro, assim, com o mesmo nome? Exatamente, mesmo que ele estivesse exercendo a função de psiquiatra anos depois, cara, você acha que não ia ter um background por trás, investigando todo esse passado, todas essas mortes que aconteceram lá atrás? E outra coisa, o cara matou uma porrada lá atrás. Primeira pessoa, o cara é psiquiatra forense. Primeira pessoa que sumisse perto dele, os caras já iam direto em cima dele. Exato, cara. É muito furo. Outra coisa também que fica muito tosco são os próprios vilões, cara. Que, tipo assim, o que eu imaginava que iria acontecer? Quando eu vi a premissa desse filme, que esse filme, na real, eu tinha me recusado a ver, eu vi há pouco tempo, né? Aliás, vi ontem. A premissa do filme me pareceu ser bem legal, esse choque que, dos caras, né, canibalizar a irmã deles, hein? Eu achei que isso aí, ia funcionar. Já não achei necessário ele ir atrás dos caras que fizeram isso com a irmã dele. Primeiro, era época de guerra, cara. Muitos desses caras podiam ter morrido, entendeu? Aí, os caras não, eles continuam lá, né, e sempre em contato com eles mesmos. Eu já achei meio tosco. Uma outra questão é que os caras são muito, over the top, assim, sabe? Os caras são aqueles, tem que ser aqueles caras muito, sabe, piores do que o Hannibal, entendeu? Pra você ficar com pena dele. Você torcer pra ele matar os caras, porque os caras são aqueles mais vilão. Seria mais interessante, ao meu ver, se fizesse o quê? Que os caras tiveram que fazer aquilo porque eles estavam passando fome e aquilo perseguiu a vida deles, entendeu? Como se eles, no presente, eles tivessem, sabe, mal por aquelas barbaridades que eles tiveram que fazer na época da guerra, e aí o Hannibal, de repente, ainda assim seria mal pra matar eles, mesmo eles arrependidos, entendeu? Você acha que, de repente, por mais que os caras sejam mercenários e tal, tiver passado por várias coisas lá na guerra, quando eles chegaram lá na casinha que tava ele e a irmãzinha dele, quanto tempo que os caras iam ficar ali pra os caras chegarem no ponto do canibalismo? É que, na realidade, o filme parece que ele quer canonizar o Hannibal, né? Ele quer transformar o Hannibal numa boa pessoa depois de todas as merdas que a gente viu ele fazer. Velho. Se tem uma coisa que eu tenho que falar que eu achei legal no filme em si, é, por exemplo, assim, a questão de direção, fotografia. Isso aí não dá pra dizer que é um filme mal feito, assim, ele é um roteiro muito ruim com atuações duvidosas. Mas, assim, o look do filme, a estética do filme, eu achei bem legal até. Legal, né? Que nem o Raul tava falando no início aí que eu ia falar, né, de filme de TV, né? Esse filme, ele é dirigido pelo Peter Weber, que é um diretor que ele é conhecido, assim, por filmes de TV. E ele, por exemplo, de filmes mais mainstream, assim, ele tem o Moça com Brinco de Pérola, né, que é um filme de baixa produção também, que ganhou prêmio pra caralho. A pegada do cara é interessante, mas, volto a dizer, o problema maior desse aí foi até o que eles trabalharam, né, foi o livro, né. E olha só, falando da produção, o Hannibal Rising, ele custou 50 milhões e faturou 82 milhões, hein? Tá vendo que o nome ainda funciona, né? Isso é um golpe do caramba. E agora, por fim, vamos falar então da série de TV Hannibal. Série contendo 3 temporadas que foi ao ar entre 2013 e 2015, do criador Bryan Fuller. No elenco temos Hugh Dancy, Mads Mikkelsen e Lawrence Fishburne. E essa série do Hannibal explora o início da relação entre o psiquiatra renomado e seu paciente, um jovem investigador do FBI, que é assombrado por sua capacidade de empatia com assassinos em série. Essa série, eu acho a série sensacional, velho. Sensacional mesmo. E aí, agora vai ser polêmico, porque eu vou falar. Tipo, o Mads Mikkelsen, eu cheguei num ponto assim que eu acho que eu já consigo ver ele mais como Hannibal até do que o próprio Anthony Hopkins. Claro, tu viu a série inteira. Viu 8 vezes a série e ainda nisso, né? Assim, a produção da série é animal. A forma como é construída, principalmente por exemplo, aqueles insights do Will, nossa, é mostrado de uma forma, os caras tiveram uma sacada tão genial assim, na forma de mostrar isso na série, que eles mostram como se fosse a gravação, assim, a filmagem, né, da cena, ela vai mostrando de trás para frente, e ele meio que ele se concentra assim no local, ele não quero dar tanto spoiler, né, nessa série, porque a série vale a pena. Logo no primeiro episódio você já entende mais ou menos isso que eu tô querendo falar.
por que eu acho que é mais legal os personagens da série? Porque ele pegou, ao longo dos episódios, ele vai desenvolvendo, tipo, o personagem, você vai entendendo. Sim, tem muito mais tempo também, né? Tem muito mais tempo de tela. Então, assim, eles desenvolveram, cara, eles levaram esse personagem, tipo, pra outro nível, assim. Isso tipo, que é massa, né? A história dele, a relação dele com o Hannibal, né? Ao tempo todo ele tá sempre se consultando com o Hannibal, só que o Hannibal tá fazendo o quê? Aquele papel de manipulação, né? Uma curiosidade que tem nessa série é que é o nome dos episódios, né? Que é sempre nomes de pratos, né? De comida. Na primeira temporada são nomes franceses, na segunda é nomes japoneses e na terceira é nomes italianos. Se você assistir os outros filmes, né? Às vezes você pode até se perguntar, você fala, pô, se é que a galera tá comendo aquela comida dele e não tá percebendo, né? Que aquilo ali é, sei lá, é uma vítima, alguém que ele matou lá e tal. Só que na série, você começa a assistir e você fala, putz, não teria como perceber mesmo. Porque o cara leva, tipo, pra outro level, assim, de culinária, as coisas que os caras... Mas é que a série tem todo um espaço para que ele trabalhe dessa forma. Isso, e segundo, que ele é conhecido por fazer esse tipo de coisa. Assim, a série, eu até entendo por que ela foi cancelada na terceira temporada. A gente sabe que a gente tem um boom de séries policiais aqui dos últimos 15 anos pra cá, e todas as outras séries policiais se utilizam de várias coisas que são utilizadas nessa. A série, assim, ela é muito legal, principalmente pelo fato de ser o personagem do Hannibal, mas primeiro aquele negócio de voltar o que aconteceu igual o Will, que ele parece paranormal quando ele tá vendo as cenas, isso já é recorrente em algumas outras séries. Um ponto positivo ótimo foi aquilo que a gente falou, do envolvimento emocional do Will, do quanto ele se desgasta. Isso eu acho até legal, porque é melhor do que no filme, só que isso é uma coisa tão recorrente que acabou tornando a série simplesmente mais uma no meio de várias. Se você pegar várias outras séries que tem, por exemplo, o Sherlock Holmes, ou a própria Sherlock, que é aquela adaptação mais moderna do Sherlock Holmes, CSI, todas essas séries que fazem esse tipo de coisa, ele pega muita coisa, ele bebe muito dessas outras fontes. Uma que ele bebe também é o Dexter, né, cara? Exatamente, eu ia chegar no Dexter, porque se você analisar o que acontece no Dexter, você vai ver tanto paralelo que você chega à conclusão do porquê que Hannibal não foi pra frente. Cara, entendeu? Mas o Hannibal, não, a série tava muito boa. E veja bem, talvez até me apedrejem por isso, eu prefiro o Hannibal do que Dexter por causa do Hannibal Lecter. Exato. Eu achei que o ator, tanto que faz o Will quanto que faz o Hannibal, são muito bons, mas eu achei que você deu uma forçada aí ao falar que o Hannibal da série é melhor que o Hannibal do filme, velho. Eu não me surpreendo. É gosto. Não, o cara foi desenvolvido bastante, né? Não, isso não se discute, você só faz bullying com ele por causa disso. Eu acho que a gente vê o Hannibal, o Dr. Hannibal com aquele porte e tal, mas isso hoje, no seriado, mas isso hoje já não tem um apelo que tinha antigamente. Você entendeu? Porque a gente já viu outros personagens que se portam dessa forma. Agora o Hannibal, lá no começo dos anos 90, que ele tinha um porte, mesmo estando no traje de um presidiário, que ele usava a linguagem rebuscada. Hoje a gente vive um período, cara, que é muito diferente. Você quer saber o nome de um prato? Você escreve pratos franceses no Google, você de repente tem uma lista gigantesca de pratos lá. Agora você está falando dos anos 90, que é pré-internet, você está falando de um cara extremamente refinado. O paralelo que eu quero traçar é o seguinte: tudo que aconteceu na série se tornou muito mais do mesmo. O Anthony Hopkins, ele inventou o personagem de uma forma que não existia, você entendeu? Tinha um livro que deu a base, sensacional. Só que o cara deu uma vida pro personagem do livro, era um negócio fantástico. Assim, você vê que o personagem, ele acaba sendo mais desenvolvido, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se o personagem está sendo mais desenvolvido, eu acabei gostando mais do personagem que ficou mais desenvolvido. Chega em certo momento, tipo, da série, assim, que eu falo, putz, pra mim passou. Mas entendeu? Aí entra a questão de gosto pessoal também, né? Tem gente que, quem não é tão fã de série, assim, não vai estar aberto a entender todo esse desenvolvimento, que sempre é melhor. Quanto mais, melhor, né, cara? Mais desenvolvido, melhor. Sim. Pra mim, o que não me prendeu na série foi porque eu gosto de séries policiais e eu vi que ela bebia da fonte que muitas outras bebiam. Então é isso aí, galera. Terminamos aqui os nossos comentários sobre todos os filmes e a série da saga Hannibal. E agora, só pra finalizar, assim, vamos dar nossos, o que a gente mais gostou, o que a gente menos gostou. Damos as nossas notas aqui sobre cada produção, né? Eu vou começar falando aqui, então, puxando lá o primeiro filme, Manhunter, de 86,
que nem eu falei, né? Eu acho que ele é o primeiro, ele vale, a produção não é tão no nível das outras, não é o Anthony Hopkins, mas vale a pena. Eu considero ele um filme bom, assim, de suspense. Minha nota pra ele é nota 7. Ele é um filme bom. Ele ficou na sombra mais por causa do Anthony Hopkins ali. O Red Dragon, né, cara, que é o remake, cara, eu aqui, né, tô meio sozinho na parada, mas eu sou muito, mas muito. Eu não acho ele um filme bom, eu acho ele muito bom. Eu, cara, adorei esse filme. Todas as vezes que eu vejo, eu acho ele sensacional. Pra mim, a nota dele é 10. Eu acho ele absurdamente bom. Falando dos Silêncios Inocentes, isso aí não é dúvida pra ninguém, é 10, óbvio. Ele, claro, se tiver que comparar com o Red Dragon, eu prefiro Silêncios Inocentes, a pegada é diferente, mas não é como diferentes gêneros ganham 10, né? Eu dou 10 pros dois. O Hannibal, eu gosto do filme, apesar de saber que ele é inferior, eu considero ele um filme nota 8, mas eu gosto bastante dele e também indico. Hannibal Rising, eu já acho uma pisada de bola e completamente descartável. Eu dou uma nota 4 pra ele aí, mais pela questão de direção e fotografia, porque pra mim nada salva nesse filme. E a série eu deixo em branco aí, porque eu ainda não assisti, mas devo estar assistindo aí no futuro. Mas é 10, né? Mas é 10. Não sei, né? Vamos lá, né? Fanboy, mas vamos lá. Vai, Raul. Tirando o Manhunter, né? Que eu não vi. Putz, Silêncios é 10. Pro Hannibal dou 8. Pro Red Dragon, nota 7. Não, eu dou nota 7. Eu não acho ele o melhor de todos, mas o Rising, putz, cai pra 3, velho. Fotografia, assim, que é legal, né? Tipo, essa parte. Puta, é nota 3, velho. 3 pra 4, vai. E a série é nota 9. 18. Nota 9 porque eu não vi a última temporada ainda. Vai, Richard. Eu, pro Manhunter, eu não vou dar nota, porque eu também não assisti. Silêncio dos Inocentes, nota 10. É um filme que eu não tiraria, não colocaria nada. Hannibal, eu vou dar uma nota 8, porque eu acho que é um filme bom. É um filme honesto. Acho que ele foge um pouco da característica, mas é um filme bom. E recomendo todo mundo que assista, porque vale muito a pena. Dragão Vermelho, eu vou dar 10, junto com o Carlo. E eu quero destacar uma coisa que eu tava guardando pra falar agora. Safado. O Ralph Fiennes, ele é o vilão do filme, do Red Dragon, ele é explorado de uma forma um pouco diferente que é nos outros. Eu acho que se o filme fosse desmembrado em mais partes, se Dragão Vermelho, por exemplo, fosse 2 filmes, 3 filmes, ele teria de tudo pra ser um dos vilões mais queridos que existe. Porque ele é um vilão muito bom, ele é um vilão muito consistente. E aquele negócio que o público adora do fato do vilão sempre tá meio dividido entre fazer e não fazer. Eu gosto demais. E o plot é o plot mais rico realmente que tem em toda a saga. Hannibal Rising é aquela coisa assim, tipo Resident Evil 4. Não jogue, não veja, não polua a sua vida com isso. Você vai viver muito melhor sem isso, sabe? Então, assim, Hannibal Rising, eu me recuso a dar nota pra algo que eu não quero que exista. A série, eu vou dar uma nota 7 pra série. E pra encerrar, eu dou a nota 10 pro Michael Bay, porque todos os Transformers são muito bons. Ai, meu Deus. Raul, tu ainda quer chamar esse cara pra participar ainda, velho? Por mim, tipo, encerra aqui a participação. Cara, no fim das contas, assim, velho, é uma saga sensacional, é um personagem muito foda, rende bastante ainda, extremamente recomendado por nós aqui, assistam, se vocês não viram, né, porque vale muito a pena, e acredito que para essa geração atual, com certeza, Silêncio dos Inocentes é um filme que talvez a maioria não assistiu aí, cara, vocês estão perdendo, velho, corre e assiste que vale a pena. Vale lembrar, né, cara, você, por exemplo, gosta desse tipo de filme, corre e vê o outro que é o da saga Millennium, né, que a gente até fez, porque gosta de investigação, assim, cara, putz. Com certeza, cara, essa saga vale muito a pena, se você ainda não conhece, corre e dá uma conferida que é sensacional. Então é isso aí, galera, estamos encerrando esse Gubercast especial número 11. Queria agradecer a participação aqui de Richard Klopp, valeu! Valeu, galera, até a próxima e um beijo do gordo pra todo mundo. Vamos lá! Hello. Então estamos encerrando esse Gubercast especial número 11. Não se esqueça de dar uma curtida nos nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. E até o próximo episódio. Tchau!